Nós temos falado sobre como lidar com a tentação e quero levantar a questão mais uma vez. Quando você se sentir tentado, sentir-se tentado em si não é pecado. Acho que para muitos de vocês essa pode ser a coisa mais importante que eu disse este fim de semana, porque a tentação deve vir, a Bíblia diz que vamos ser tentados. Você pode ser tentado a mentir, tentado a se preocupar, pode ser tentado a roubar. Você diz, eu nunca seria tentado a roubar. Deixa eu lhe perguntar, quantos suprimentos de escritório você trouxe para casa de onde trabalha? Bem, não iremos muito longe. Você ensina em uma escola dominical e você leva todos os seus papéis para o seu trabalho, tira as cópias em sua impressora. Deixa para lá, vamos apenas passar por cima disso então. Você... Sabe, a coisa é a convicção de Deus sobre essas coisas. Nós apenas damos nossas desculpas. Bem, todo mundo faz isso, eles não me pagam direito, ou qualquer coisa assim, ou qualquer outro motivo. Então, eu sei que pensamos que nunca iremos mentir, mas quantas vezes dizemos às pessoas que vamos fazer algo e não fazemos? Eu te ligo amanhã. E não ligamos. Sim, vamos ao almoço na próxima semana, eu te ligo. Por vezes mesmo, quando dizemos isso, não temos qualquer intenção de ir almoçar com alguém. E assim temos de perceber que algumas dessas coisas são o que poderíamos considerar as raposinhas. Mas são as pequenas coisas que muitas vezes abrem a porta para muitos grandes problemas em nossas vidas. E eu acho que nós precisamos viver com cuidado, e não com medo, mas com cuidado, realmente fazendo um esforço no poder de Deus para realmente seguir a liderança do Espírito Santo. Nós temos opções. Podemos viver uma vida baixa ou podemos viver uma vida elevada. Hoje o título da mensagem é O Alto Custo da Vida Baixa. Deus nos oferece a estrada elevada, a vida mais elevada. Uma vale a pena viver. Uma é sem arrependimento no final. Eu quero que você pense sobre isso. Para mim, eu acho que uma das coisas mais tristes do mundo é ver alguém que é um idoso, que agora está às portas da morte, que olha para trás na sua vida e não tem nada exceto arrependimento. Vi isso com meu próprio pai, foi extremamente triste. Ele foi mau e abusivo e negativo e amargo, e ele nasceu de novo aos 83 anos de idade. Eu sou grata por isso, eu sei que ele está no céu agora, e eu sou grata por termos tido o privilégio de conduzi-lo ao Senhor, e ele finalmente foi capaz de se arrepender. Mas sabe o quê? Ele ainda assim morreu, eu sei, olhando para trás em sua vida, cheio de arrependimento. Ele realmente não teve muitas pessoas que se importavam com ele. E só quero dizer a você sinceramente hoje, comece a viver a sua vida hoje de uma forma que não vai deixá-lo no final de sua vida com nada além de arrependimento. Não envelheça, então sente-se e pense, bem, eu gostaria de ter sido e eu gostaria de não ter sido. Cada dia somos confrontados com escolhas. Todos os dias somos confrontados com opções. Eu quero dizer a você, hoje não deixe que outra pessoa faça todas as suas escolhas para você. Josué disse, vocês façam o que quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu realmente sinto que preciso novamente. Se você está fazendo isso, pare de deixar as outras pessoas fazerem suas escolhas para você. Não viva sob tanta pressão das pessoas, a ponto de manter todas as pessoas ao seu redor felizes, à custa de desistir da vida que você poderia ter com Deus. Se você estiver disposto a dizer não a eles e sim ao Senhor, lembre-se sempre que essas pessoas não serão aquelas que vão dar razão à sua vida. Cada um de nós estará diante de Deus e prestará contas da nossa vida. Isso não significa que nós temos que ter medo. Eu só acho que é preciso ser sábios sobre o que fazemos com os recursos que Deus nos deu. Todos nós temos recursos, nós temos tempo. O que você faz com ele? Todos nós temos certa quantidade de finanças. O que você faz com as finanças? Todos temos certa quantidade de talento e habilidades. E o que nós fazemos com isso? Eu acho que é muito importante trazer perante as pessoas regularmente o poder da escolha. O poder da escolha certa e o poder da escolha errada. Em Mateus 6, versículo 24, ele diz que não podemos servir a Deus e a Mamon.
ou a sedução das riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará e será devotado a um e desprezará e será contra o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Riquezas fraudulentas, dinheiro, posições ou qualquer outra coisa que você confia. Porque a Bíblia muitas vezes refere-se ao dinheiro como riquezas enganosas. Não é que o dinheiro não seja uma boa coisa, e nós todos gostamos de dinheiro, todos precisamos de dinheiro, todos nós queremos. O dinheiro não há nada de errado, mas ele tem uma enganosa propriedade. E faz você pensar que ele pode dar-lhe alegria. Faz você pensar que é tão importante que vale a pena fazer todos os tipos de sacrifícios, até mesmo maltratar as pessoas ou comprometer a sua caminhada espiritual só para ter dinheiro. E realmente tem muito engano nele. Nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro, deixar Deus nos dar o que Ele quer que tenhamos, o que será muito mais do que jamais poderíamos ter sozinhos. Agora eu vou dizer isso de novo. O diabo quer que você pense que se você servir a Deus, você vai perder todas as outras coisas maravilhosas e tão divertidas. Eu não vou dizer que servir a Deus não exige algum sacrifício. Exige sim, mas eu posso prometer-lhe algo. Por favor, não se esqueça disso. Do que quer que você desista por causa do reino, Deus vai multiplicar de volta para você muitas vezes e você vai acabar tendo mais do que aquilo que você desistiu. Nunca se esqueça disso. Vejamos Mateus 16, começando no verso 24. Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, negligencie, perca de vista, esqueça-se de si mesmo e de todos os seus interesses. Sou emocionante, não é? Tome a sua cruz e siga-me. Agora, a cruz que Cristo nos pede para carregar não é uma cruz de madeira em que nós entramos e sofremos da mesma maneira que Ele, mas a cruz que somos convidados a carregar é viver sem egoísmo, de uma forma que Deus possa trabalhar através de nós e que realmente possamos ser uma bênção para outras pessoas. Agora, olhe para mim, você não pode ser egoísta e feliz. Eu disse que você não pode ser egoísta e feliz. Isso não é possível. E é muito concebível para mim que possa haver pessoas aqui hoje ou pessoas vendo pela televisão que são tão infelizes e você acha que se pudesse conseguir aquela promoção no trabalho você seria feliz, se pudesse se casar você seria feliz, se você não fosse casado você seria feliz e sabe, se você tivesse uma casa maior você seria feliz. E eu quase que posso garantir que a causa da sua infelicidade é provavelmente egocentrismo egoísta. Não jogue pedras em mim. Eu tive que receber essa mesma verdade de Deus em minha vida. Eu era uma pregadora egoísta. Isso não é uma boa combinação. Amém? Egoísmo só nos faz infelizes. Deus não nos chamou para encolhermos, Ele nos chamou para alcançarmos. Na verdade, quanto mais tentamos nos fazer felizes, sem pensarmos nas outras pessoas, mais infelizes nós nos tornamos. Você pode aumentar a sua alegria imediatamente hoje, apenas saindo deste lugar, colocando a sua mente fora de si mesmo, pedindo a Deus para lhe mostrar para quem você pode ser uma bênção. Agora ele diz, apegue-se firmemente a mim, conforme-se totalmente ao meu exemplo de vida, e se necessário, ao morrer. Pois quem quiser salvar a sua vida temporária aqui, esta vida aqui que só tem a duração de uma certa quantidade de anos, o seu conforto, a segurança aqui, este vai perder a vida eterna. Mas aquele que perder a sua vida, seu conforto, a sua segurança aqui, por minha causa, encontrará a vida eterna. Agora, quando a Bíblia diz que Ele nos dá a vida, na verdade, quando você recebe a Cristo, não somente você entra e vai. Você nunca vai morrer, você só vai passar deste reino, vai passar para um outro reino, viver por toda a eternidade. Mas Deus nos dá a vida, e a vida que Ele dá a nós é a qualidade de vida que Ele tem. Não é apenas uma vida de respiração, mas nós realmente temos a zoe de Deus, a vida de Deus no interior de nós. E se pudermos aprender a nos importar mais com isso do que com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, uau, a nossa vida pode ser incrível. Só é trágico para mim todas as pessoas que nascem de novo
e que vão para as igrejas e que leem um pouco da Bíblia e elas podem até servir na igreja, mas elas simplesmente não são felizes porque elas não entendem realmente que você não pode ter Deus e todas as outras coisas que as pessoas têm no mundo. Agora, eu não estou dizendo que não podemos ter as coisas que as pessoas têm no mundo, mas haver algumas coisas para as quais você e eu teremos que dizer não, a fim de ter tudo de Deus que queremos ter em nossas vidas. E eu posso dizer que você está muito animado, mas vai ficar melhor. O verso 26, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida abençoada no reino de Deus? Ou o que um homem poderá dar em troca da sua alma abençoada no reino? Então, eu quero dizer isso assim a você hoje. Seja qual for a sua escolha na vida, você vai pagar um preço por isso. Se você escolher o reino, e o reino significa escolher uma caminhada com Deus, se você optar por não só dizer que você acredita em Deus, mas você escolher, e eu escolho viver uma vida aqui, na terra que honra e glorifica a Deus. Se você escolher essa vida do reino, isso vai nos custar o mundo. Se escolhermos o mundo, ele irá nos custar a vida do reino. Então eu acho que nós estamos vivendo em tempos onde, talvez, aqueles de nós que ministram a palavra precisam tornar as coisas um pouco mais claras, porque Jesus está voltando em breve e precisamos estar vivendo um certo estilo de vida que o honrará e o glorificará. E por favor, não olhe pensando, oh Deus, outra mensagem sobre o que eu preciso desistir. Por favor, lembre-se, qualquer coisa que Deus coloque o dedo e diga isso não é bom para você, então não é bom para você. E se você liberar para Deus, Ele vai trazer outra coisa em sua vida que vai ser tão superior ao que você sacrificou. Sabe, é incrível como às vezes você pode ter as coisas que são tão ruins para você, mas é a única coisa que você tem e está tão acostumado que nós nem sequer temos o bom senso bastante para trocar por algo melhor. É incrível por quantos anos eu estive cheio de amargura e de ódio por causa de meu pai, abusando sexualmente de mim. Eu nem sabia que eu tinha uma opção. Eu nem sabia que era possível superar isso totalmente e completamente. Eu tinha comprado a mentira honestamente, eu acreditava que eu sempre teria uma vida inferior. Eu pensei que eu sempre teria uma vida de segunda categoria, que já era tarde para mim, e isso era uma mentira, e porque eu acreditava, isso era o que eu tinha. Mas em Cristo eu descobri que eu tinha opções, mas agora ouça-me. A fim de ter opção de Deus, eu tive que desistir da amargura, do ressentimento e do rancor. No início era difícil para mim fazê-lo, porque eu estava acostumada a isso. Essa era a minha maneira de mandar de volta o que o mundo fez para mim. Eu não estava machucando o mundo, só machucando a mim mesma. Então, honestamente, vou lhe dizer, às vezes fazemos as coisas de uma forma por tanto tempo que é tudo que nós sabemos e nós temos que ficar abertos para a palavra de Deus e dizer, Deus, não importa com o que eu estou acostumado ou como eu normalmente faço as coisas ou como o mundo faz as coisas, eu quero saber o que você faria em cada situação, eu quero a graça de segui-lo porque eu quero a vida que você pode me dar. Amém? Agora em 1 Coríntios 1, 19 e 20 nos diz o quão tolos e completamente ridículos os caminhos do mundo são. E se você ainda não sabe disso, vamos apenas dar uma olhada e lembrar a nós mesmos. Pois está escrito, destruirei e confundirei a sabedoria dos sábios, eu aniquilarei e confundirei a filosofia dos filósofos, eu destruirei e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, eu os frustrarei e reduzirei todos eles a nada. Onde está o sábio, o filósofo? Onde está o escriba, o estudioso? Onde está o questionador, o lógico, o debatedor do presente tempo desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria e a inteligência deste mundo? Agora, eu acho que se você não consegue olhar ao redor e ver que os caminhos do homem não funcionam, então você não está olhando. Quero dizer, há tantas coisas totalmente, completamente, incrivelmente ridículas que acontecem em nosso mundo, nos governos, sociedades, nas vidas das pessoas hoje em dia. E Deus já nos disse que não vai funcionar, mas continuamos a tentar seguir o caminho da carne, o caminho do homem,
E só fica pior e pior e pior e pior e pior. Honestamente, eu não necessariamente... Bem, eu não digo isso com qualquer tipo de orgulho, mas eu acho que eu poderia me sentar com um monte dessas pessoas e eu poderia resolver um monte de problemas do mundo em cerca de 5 minutos. Não precisaria de um monte de especialistas, você poderia também, porque nós temos a sabedoria de Deus. Agora, aqui está a coisa. Como um crente nascido de novo, você tem opções, você não tem que viver pela sua cabeça. Se você observar todas as palavras que ele usou, ele falou sobre filósofos e estudiosos e debatedores e as pessoas lógicas que só vivem de sua cabeça o tempo inteiro. Não importa o que nós pensamos sobre alguma coisa, é o que Deus diz que importa, porque Deus vai vencer no final de tudo. É como se a ignorância tivesse germinado no mundo de hoje. É só como quero dizer, eu fico assim, isso é inacreditável. Vamos apenas pensar em algumas coisas aqui. Eu escrevi uma página cheia de coisas mais ou menos, como o mundo olha para as coisas e o que a palavra diz a respeito. O mundo diz, seja ganancioso, poupe tudo que puder, olhe para o número 1, que é você mesmo, é claro, e talvez, um dia, com alguma sorte, você vai ter algo. Cuide-se de si mesmo, porque se você não fizer, ninguém vai cuidar. A palavra diz, não sejam gananciosos, dê uma parte de tudo que você ganha, preocupe com os outros. Você não precisa se preocupar consigo, porque Deus vai cuidar de você. E você também terá paz e alegria. Você tem opções. Qual delas você quer? O caminho do mundo ou de Deus? Amém? Você sabe o quão incrível é saber o que nós sabemos? Precisamos orar pelo mundo, porque só saber o que nós sabemos é uma incrivelmente surpreendente bênção. Assim, muitas pessoas estão vivendo na escuridão porque elas simplesmente não têm nenhum conhecimento. É por isso que eu amo ser capaz de fazer o que eu estou fazendo. Sou grata por estar em vários canais de televisão em todo mundo, porque nem todo mundo vai à igreja, mas todo mundo assiste a TV. E eu vou te dizer, a muitos de vocês agora, você caiu neste programa acidentalmente e você ainda está sentado aí com a boca aberta tentando descobrir o que ela está fazendo. Bem, ela tem uma voz estranha, o que é que ela pensa que está fazendo? Gente, ela é uma mulher que fala as coisas na cara, apenas ouça. Basta ouvir. Amém? Porque eu tenho a vida que muitos de vocês querem. Eu não consegui jogando jogos com o mundo. Comecei desse jeito, mas descobri que os caminhos de Deus são melhores. Precisamos fazer a escolha de escolher Deus. O mundo diz, empurre para estar em primeiro lugar. Seja competitivo, não deixe nada ficar à sua frente. Vá em frente, comprometa-se, não vai doer nada. Afinal, todo mundo faz isso. A palavra diz, o primeiro será o último. Não tente empurrar-se para frente, mas espere para ser trazido à frente por Deus. Evite competição e comparação. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e no momento certo, Ele vai exaltá-lo. Não se comprometa, seja fiel ao seu coração, mantenha a consciência limpa, porque são as raposinhas que estragam sua vida. Viva uma vida de integridade e Deus irá recompensá-lo. Qual a opção que você quer? A palavra... O mundo diz, compare-se às outras pessoas, se esforce para ser como elas e assim você será aceito. A Bíblia diz, seja você mesmo, unicamente você. Você é a pessoa criada por Deus para algo especial. Descubra o que está em você e faça-o. Se as pessoas o rejeitarem, não se preocupe, elas rejeitaram Jesus também. Mais um. O mundo diz, seja invejoso. Queira que as outras pessoas tenham e lute para obtê-lo. O mundo não tem paz, não tem alegria e é cheio de conflitos. As pessoas no mundo estão cheias de amargura, ressentimento, rancor e até mesmo ódio. A palavra diz, não seja invejoso, não seja ciumento, Deus vai cuidar de você. Fique fora de contenda a todo custo. Você limita as bênçãos de Deus se não o fizer? Perdoe seus inimigos, abençoe-os, ore por eles e, acima de tudo, caminhe em amor. Agora, eu tentei as duas coisas. Eu posso poupar algum tempo em sua vida. Eu posso poupá-lo de alguns sofrimentos e agonia. E eu tentei tudo isso nos dois lados e posso dizer-lhe que o caminho de Deus é a única maneira que realmente funciona. É a única coisa que vai realmente trazer-lhe a vida que você quer.
Agora, este mundo não é a sua casa. Não, não é. Você não tem que viver da sua cabeça. Pode viver do seu espírito. Deixa eu lhe dizer algo que aprendi. Eu não sei quantos de vocês ainda têm posses, coisas em posses das quais Deus te diz para se livrar, mas talvez isso vá ajudá-lo a ir para casa e fazer um inventário. Qualquer coisa em que Deus coloca o seu dedo e pede a você para usá-la, para trazê-la para o reino e usá-la para a alegria de outra pessoa ou para ajudar alguém, se é um pouco do seu dinheiro, talvez, ou quem sabe um pouco do seu tempo, eu não sei. Mas uma vez que Deus coloca o dedo em algo, isso já não pertence a você. Não que tenha pertencido. Mas, se Deus nos diz para abrir mão de algo e nós mantemos, nós nunca vamos aproveitá-lo depois disso. Você não vai, porque cada vez que você olha para ele, você vai se sentir condenado. Lembro-me de uma pulseira de estresse que eu tinha, a parte superior dela tinha o estresse, formava um pequeno arco. E eu achava tão bonito. E uma garota que viajava com a gente admirou o tempo todo. E pensei, eu gostaria que você parasse de gostar dela, porque eu quero ficar com ela e... Assim, foi ridículo, graças a Deus, isso foi há vários anos, foi ridículo que passei, eu disse a Deus, ela é muito menor do que eu, isso não vai estar em seu pulso, então eu disse, sabe, fiz conferência, fui para casa, e de uma outra vez que eu estava usando, ela disse, isso é tão bonito, e então eu senti de novo, coloque no seu braço dele a pulseira, e eu não tenho duas dessas, eu queria mantê-la. Então, ela era de prata, e eu disse, quer saber, eu acho que ela devia usar ouro, eu acho que a prata não fica bem nela. E assim levei a pulseira para casa, finalmente acabei, Deus me incomodava tanto que eu finalmente dei a ela. E depois foi para essa coisa que nós fazemos às vezes, de dizer o sacrifício que era. Agora eu espero que você realmente aproveite, porque essa é a minha pulseira favorita. E sabe, eu realmente vou sentir falta disso, assim, cada vez que eu via usando, fica tão bem você, sim, ela é tão linda, realmente sinto falta dela. Um dia ela veio e devolveu-a para mim. E ela disse... Eu realmente sinto como se Deus quisesse que eu desse isso de volta para você. Eu apenas disse, Joyce, por que você não fica de boca fechada? Ela deu a você porque você não parava de murmurar sobre isso. Agora, eu ainda tenho essa pulseira na minha gaveta em casa e eu a mantenho, não porque eu a use, mas para me lembrar de como eu era totalmente estúpida, porque aqui está o que aconteceu comigo. Eu não sei explicar isso de outro jeito para você, senão apenas dizendo, depois disso, cada vez que eu ia colocar essa pulseira, eu olhava para ela e pensava, eu não gosto disso. Deus realmente pode remover a alegria de termos alguma coisa, ou o desejo de ainda querer usá-lo, se não fizermos aquilo, o que Deus quer que façamos. E se eu tivesse dado a pulseira para ela, com alegria, então não há como dizer o que Deus teria feito por mim, porque aqui está, você nunca dá mais que Deus. Vamos lá, adore ao Senhor. Tudo bem, Romanos capítulo 6. Agora deixe-me lhe dizer algo sobre o livro de Romanos. Você precisa estudar Romanos 5, 6, 7 e 8, até que você o entenda. E dependendo de quão religioso é o seu cérebro, você pode ter que estudá-lo por 2 ou 3 anos para finalmente entendê-lo. Porque ele nos fala como somos feitos justos com Deus através de Cristo, e não através do que fazemos, não através das obras. Ele nos fala sobre a carne e o espírito. Como você pode fazer uma coisa em seu espírito e querer fazer outra completamente diferente em sua carne? O apóstolo fala sobre o seu dilema da mesma forma que acontece com todos nós. Qual é o meu problema? O que eu quero fazer eu não posso fazer, o que eu não quero fazer eu sempre acabo fazendo. Eu tento fazer o bem, mas há algo operando em mim que continua me fazendo fazer a coisa errada. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo da morte? Finalmente, graças a Deus, eu consegui através de Cristo. E Paulo estava dizendo, eu reconheço 2 coisas diferentes operando em mim. Parte de mim quer fazer o bem e parte de mim quer fazer o mal. Eu preciso de ajuda. Como posso chegar ao ponto onde sempre faço o bem? Bem, só Cristo pode trabalhar isso em nós e Ele o faz dando-nos o poder e a graça que nós precisamos para caminhar na vontade de Deus.
Se nós pedirmos, você tem que se humilhar. Você não apenas se levanta e diz: ó Deus, eu vou sair hoje ser bom para todo mundo. Não, você diz: Deus, me ajude a me tirar da minha mente. Ajuda-me a me importar mais como fazer outras pessoas felizes do que sobre como me fazer feliz. Veja mesmo as coisas que Deus nos diz para fazer, precisamos da sua ajuda para fazê-las. Eu nunca subo aqui sem pedir a Deus: ajuda-me. E você pode pensar que eu poderia fazer isso em meu sono? Todas as escrituras que eu usei aqui, cada uma delas, eu olhei para cada uma delas e as li para mim mesma, de novo e de novo, antes de vir aqui. Porque eu confio no poder da palavra mais do que confio na minha carne. Levei um longo tempo, mas é onde nós precisamos chegar. Assim, em Romanos capítulo 6, há uma lição incrível que precisamos aprender. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos a tudo isso? Devemos permanecer no pecado para que a graça de Deus e misericórdia multiplique e aumente? Agora, é claro que isso é uma pergunta ridícula, mas Paulo estava chegando agora com esta mensagem da graça. E ele estava falando com muitas pessoas que viveram sob a lei. E eles sentiam que a sua retidão com Deus foi com base nelas mantendo a lei. E você não pode manter a lei perfeitamente, não importa o que você faça ou quanto tente. E se você vive sob a lei e quebrá-la em qualquer ponto, então você é culpado. E assim as pessoas pobres viviam sob esse sistema, fazendo sacrifícios por seus pecados por anos e anos e anos e anos e anos. Agora, Cristo morre por nós, Ele mantém a lei perfeitamente. Ele pagou o preço da nossa liberdade. E Ele diz: eu vos darei graça, e onde o pecado abunda, a graça se fará mais abundante. Não há nenhuma maneira pela qual possamos suplantar a bondade de Deus. Essas pessoas todas estão dizendo: eu acho que nós nem sequer teremos que tentar não pecar. Porque há tanta graça, e então, eu acho que quanto mais pecado, mais graça haverá. Então ele disse no verso 2, de maneira nenhuma, como podemos nós que morremos para o pecado continuar vivendo nele por mais tempo? Agora, quando recebemos a Cristo, quando descemos as águas do batismo, nós voltamos para fora e morremos para o pecado. O batismo é um sinal exterior de uma decisão interior de seguir a Cristo. Fomos sepultados com Cristo e ressuscitando para uma nova vida. Você diz: bem, o que significa estar morto para o pecado? Isso não significa que o pecado esteja morto? O pecado está bem vivo e a tentação de quer que você vá. Mas há uma parte de nós que está morta para ele. A nossa parte espiritual não quer o pecado. É por isso que quando você recebe a Cristo, de certa forma, até que você aprenda realmente a mensagem inteira aqui, você pode realmente ser mais infeliz do que você era antes de você ser salvo. Inicialmente você tem um pouco daquela coisa tipo uma lua de mel, onde tudo é apenas como: oh meu Deus, oh meu Jesus, meu Jesus querido. É mais ou menos assim. E então de repente Deus começa a dizer: ok, o estágio bebê acabou, tá na hora de crescer. E todas as coisas às quais você estava acostumado que não incomodavam, de repente incomodam você. Bem, o que você quer dizer? Agora eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? Isso é porque esta parte espiritual que está morta para o pecado não está mais disposta a colocar-se com a parte carnal, que ainda tem o princípio do pecado nela. Agora eu sei que eu estou tentando fazer um download aqui, então espero não te perder, mas se assim for, eu acredito que Deus vai explicar isso para você depois da reunião. Porque não posso impor isso a você se você não compreender por si mesmo. Se você é nascido de novo, em seu espírito, você quer fazer o que é certo. E você tem tudo o que precisa para obedecer a Deus. Você tem autocontrole, amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza. Está em você. Mas você ainda tem uma carne. E sua carne é o seu corpo. E sua alma, as partes de sua alma que não são crucificadas. Isto significa partes da sua alma que ainda não foram entregues a Deus realmente. Há uma guerra pela alma do homem. O Espírito de Deus quer todos vocês, o diabo quer todos vocês. O Espírito opera através de seu espírito para ganhar esse acesso e o diabo trabalha através de sua carne para ganhar este acesso. E é por isso que sentimos algumas coisas. Isso não significa que você é horrível, não significa que você é estranho, não significa que não está salvo, significa que é um ser humano que ainda está no caminho para ser continuamente e constantemente transformado. Amém? Assim, nosso objetivo é dar a Deus e jamais ceder ao diabo.
Vocês estão entendendo? Vocês estão olhando para mim como... A quem você vai se entregar? Qual é a tentação que você vai tomar? Para mim, eu acho que essa é uma maneira super simples de explicar isso. Quantos estão sempre tentados a perdoar alguém, mas você não faz? Não me venha com essas carinhas, gente. Se eu disser quem quer um milagre, você levanta as mãos depressa. Pense nisso. Você já se sentiu tentado a dar mais oferta do que você dá? Se agora eu pedir a alguém, poderia me dar um copo d'água? Haveria uma multidão enorme na porta tentando pegar água para mim. Mas se talvez o seu marido estivesse em casa e dissesse, você pode pegar um copo d'água para mim, você acha que eu sou sua escrava? Pegue a sua água. Te peguei, né? Estou falando sério, eu estou no ponto em minha vida onde o meu objetivo é me entregar para as tentações de Deus e ceder quando Ele tenta me fazer algo de bom. E eu vou te dizer a verdade, a Bíblia diz que você pode andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. E essa é a coisa boa. O livro que eu escrevi sobre os hábitos, eu não chamei de Quebrando Maus Hábitos, Criando Bons Hábitos, chamei de Criando Bons Hábitos, Quebrando Maus Hábitos, porque a verdade é que você não precisa lutar contra tudo de ruim, só precisa se concentrar em desenvolver o bem e não haverá espaço na sua vida para o mal. Amém? Você não precisa olhar para tudo que é de errado com você o tempo todo. Olhe para Cristo, olhe para a palavra. Comece a fazer o que Ele quer que você faça e muito em breve você vai dizer, meu Deus, estou mudando, eu nem sei como aconteceu isso. Agora Ele está dizendo que nós estamos mortos para o pecado. Veja o verso 11. Romanos 6:11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e a sua relação com Ele quebrada, mas vivos para Deus, vivendo em comunhão com Ele, em Cristo Jesus. Agora considerem-se significa o que você pensa a respeito disso. A verdade inicial é que você nunca vai ir além do que você acredita. Assim, não importa o quanto você está morto para o pecado no Espírito, se você não acredita nisso, não vai ajudá-lo. Eu acho que nós realmente precisamos fazer muitas reflexões sobre o que nós realmente acreditamos. Realmente acredito que sou chamada para fazer isso. Eu ouvi de Deus o que vou pregar hoje. Então, se eu realmente acredito nisso, não há nenhuma necessidade de eu deixar o inimigo nem mesmo me tentar pensar que isso não é bom e que a mensagem está errada. Veja, eu desisti de tudo isso há muito tempo porque eu não cheguei até aqui para ser atormentada. Levanto-me aqui para seguir a Deus e trazer a você o que acredito que é uma palavra do Senhor. Quantos tomam uma decisão em que você acredita que realmente ouviu de Deus a respeito e então você chega ao meio disso e o diabo começa a dizer que você está fazendo a coisa errada, certo? Veja, isso é quando você precisa dizer, não, eu acredito que eu ouvi de Deus. É o que você acredita que determina se você vai ter paz ou se você vai ter infelicidade. Agora, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado domine os seus perecíveis corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos estejam sujeitos aos desejos e paixões. Não ofereçam ou cedam os membros de seus corpos e faculdades ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida eterna. E ofereçam os membros dos seus corpos e faculdades a Deus, apresentando-os como instrumentos de justiça. Então, aqui está o que eu recomendo. De manhã, quando você se levantar e tiver seu tempo com Deus, e eu espero que você tenha o seu tempo com Deus, forme o hábito de Deus em sua vida. Diga, Deus, eu estou aqui. Eu sei que você vive em meu espírito, agradeço por salvar-me. Obrigada por perdoar os meus pecados, agora eu sou o seu hoje. Use a minha boca, use minha mente, use meus olhos, use minhas mãos, use o meu dinheiro. Agora começamos a ficar nervosos. Mas é o meu dinheiro? Não, não é. Somos servos, não proprietários, e não teríamos um centavo se Deus não nos tivesse dado. E não se preocupe, porque se você fizer o que Deus lhe diz para fazer com seu dinheiro, terá mais do que você teria se tentasse gerenciar tudo sozinho.
O sistema de finanças de Deus é absolutamente fenomenal. Aqui estou eu lhe trago todas as minhas faculdades, tudo que eu tenho, meu tempo é seu, tudo pertence a você, Deus. Agora usa-me como você quiser hoje. E seja sincero quando você disser isso. Você sai. Agora você acha que vai sair e não vai ter qualquer oposição do diabo? Ele vai tentá-lo a pensar, você não viu de Deus? Isso é ridículo, outras pessoas não vivem dessa maneira? Não precisa fazer isso, não precisa perdoá-los. Se o fizer, eles tiram vantagem de você. Você não precisa convidá-los para a sua festa, eles não o convidaram para a festa deles. Você não precisa se oferecer para pegá-los e trazê-los para o trabalho porque você ouviu que eles estão tendo um problema com o carro deles. Eles maltrataram você. Veja, Deus não dá a nós a opção de fazer o que o mundo faz. Ele nos dá a opção de fazer o que ele faria. Qual opção você quer escolher? Isso está fazendo sentido para alguém? Quem pensa que talvez você tenha escolhido a opção errada de muitas maneiras? Tudo bem. Agora, o mundo não é o nosso lar. Estamos de passagem. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Para mim, servir a Deus é tão emocionante. Quando você vive do jeito que eu estou falando a respeito, onde você não apenas toca a sua própria vida esperando que Deus o abençoe, mas você oferece a si mesmo a Ele. Eu sei que às vezes isso provoca medo. Bem, será que eu não terei qualquer coisa que eu queira? Sim, você certamente terá. Você vai ter mais do que teria tentando fazer de outro jeito. Não parece que você acreditou em mim, mas tudo bem. Amados, insisto em que, como peregrinos estrangeiros exilados neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, os maus desejos, as paixões da carne, a sua natureza inferior, que guerreiam contra a alma. Ele diz que somos peregrinos e estrangeiros aqui. Verdadeiramente estamos apenas de passagem. Billy Graham, que agora tem 95 anos, escreveu um livro chamado Quase em Casa. Eu amo este título. Sabe, quando eu fiz 65 anos, eu me lembro de pensar, quer saber, eu vivi 2/3 da minha vida. Eu estou muito mais perto de casa do que estava. Fico feliz que ele não tenha escrito um livro chamado Quase Morto. Pense nisso. Estamos apenas de passagem. Esta não é a nossa casa. Quanto mais velho você fica, mais próximo está de casa. Eu quero viver a minha vida me importando mais com a eternidade, porque isso é muito mais do que esses poucos anos, mesmo se eu tiver 100 anos. E sabe, eu posso me lembrar do tempo em que, se eu estivesse enfrentando a morte, eu ficaria tão assustada e me sentindo como se eu estivesse sendo tão enganada, porque a minha vida não tinha sido nada boa até aquele ponto, mas eu posso honestamente dizer, estou pronta. E eu tive um bom passeio. E Deus cumpriu a sua palavra e me deu algo grande para fazer, a capacidade de compartilhar a palavra com as pessoas. Mas isso não é tudo por acaso. Muito disso são escolhas que nós fazemos. Eu poderia ter ficado amargo, odiando meu pai até o dia da minha morte, mas teria apenas bagunçado a minha vida. E eu não poderia ter feito o que eu estou fazendo agora? Nós temos opções, você me entende? Você não tem que apenas viver como o mundo ou fazer tudo o que a carne manda você fazer. Nós temos uma opção e a nossa opção é, por meio do poder do Espírito Santo, nós podemos resistir às tentações de Satanás e nós podemos produzir para Deus e podemos ser pessoas que, cada vez que formos tentados a fazer algo de bom, nós fazemos. Eu quero encorajá-lo esta manhã para tomar cuidado aos apegos. Apegamos-nos às coisas, isso é algo muito perigoso. Vamos falar sobre pessoas. Atos 5:29 diz que nós devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Se você está deixando alguém tomar suas decisões, se você está deixando a ameaça de perder a amizade de alguém, se você está deixando isso fazer você comprometer o que sabe que é certo,
Não seja tão ligado a pessoas a ponto de deixá-las roubar a vida do reino que Deus quer lhe dar. Você está aí? Não seja apegado às pessoas. Quantas mulheres estão aí? Mulheres tão lindas, que fazem escolhas tão erradas com homens, porque elas têm medo de que não os terão, se não o fizerem. Sabe, se você tiver que perder tudo que Deus quer dar a você e contaminar-se para manter uma relação com alguém, você não precisa disso. Não precisa disso. Se nos importamos muito com a nossa reputação com as pessoas, vamos pagar um alto preço. Há um preço alto para a baixa vida. Que tal estar ligado a lugares? Eu me pergunto quantas pessoas estão ligadas a uma igreja onde elas têm estado a maior parte de sua vida, não são alimentadas espiritualmente, não recebem nada, não crescem. Elas dormem durante a maior parte do que está acontecendo, elas não podem esperar até o culto acabar. Mas elas ficam porque seus amigos estão lá. Se acostumaram. Não é muito longe da casa. Aquela outra igreja que eu gostaria de ir, meu Deus, levaria 30 minutos para chegar lá. Vamos lá, a gente dirige 1 hora para chegar a uma liquidação de 75% de desconto. Oh. Você não pode se apegar a lugares. Entre para uma igreja onde você vai crescer, onde a palavra não vai somente consolar você, mas também vai confrontar você ocasionalmente. Vá para um lugar onde as pessoas realmente te amem, se importem com você e vão ser responsáveis e vão querer saber onde você está. Não mantenha o contato com essas pessoas que estão envenenando sua vida e não se importam com nada a respeito de você. Passe por um período de solidão se for preciso, mas deixe Deus dar-lhe alguns amigos reais. Vamos lá. Vamos pensar sobre Abraão por um minuto. Gênesis 12, 1 a 4. Este é provavelmente o melhor exemplo que eu conheço. Agora em Arã, o Senhor disse a Abrão, porque ele ainda não se chamava Abraão, saia por você mesmo, para a sua própria vantagem, da sua própria terra, do meio de seus parentes e da casa do seu próprio pai, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. E eu vou fazer de você um grande povo, e eu o abençoarei com abundante aumento de favores e tornarei o seu nome famoso e distinto, e você será uma bênção, dispensará o bem aos outros. Agora, o que você pode não saber é que Abraão e todos os seus parentes eram adoradores de ídolos. E Deus interrompeu a vida de Abraão e deu-lhe uma opção. Ele disse, olha, se você estiver disposto a ficar longe disso, imagine o quanto ele estava ligado à sua casa, ao seu país, aos seus primos, todos os seus amigos. E se Abraão tivesse dito, eu não posso sair daqui, isso é demais. E Deus nem sequer lhe disse para onde ia, essa é a parte curiosa. Ele disse, saia e vá para o lugar que eu vou mostrar-lhe. Depois que você for. E se você fizer isso, se deixar de lado essa baixa vida, vamos lá. Se você deixar de lado esta baixa vida, aqui está a vida elevada que eu te darei. Eu vou te abençoar. Eu vou dar-lhe um aumento abundante de favor.
Eu vou te fazer rico, eu vou lhe dar fama, eu vou fazer o seu nome famoso e eu vou fazer de você uma bênção para outras pessoas em todo lugar que for. Deus pode levar a um ponto em que você está mais interessado em ser uma bênção do que ser abençoado. E deixe-me lhe dizer, isso é quando você chegou à economia de Deus. Não se apeguem a posições. Amém? Eu trabalhei em uma igreja em minha cidade por 5 anos. Meus amigos estavam lá, tinham meu salário. Eu não tinha que crer para isso. O pastor o fazia. Eu tive algumas oportunidades lá, mas Deus tinha grandes oportunidades esperando por mim. Mas eu precisava deixar o meu trabalho na igreja. Eu não tinha que deixar a igreja, mas eu precisava deixar o meu trabalho na igreja, porque eu não poderia perseguir o que eu sentia que Deus queria que eu fizesse e manter aquele trabalho. E por 2 anos inteiros eu desobedeci totalmente a Deus. E eu fiquei mais infeliz, e mais infeliz, e mais infeliz, e mais infeliz. Eu comecei a ter todos os tipos de absurdos acontecendo na minha vida. Pessoas vindo contra mim, julgamentos, apenas coisas tolas e loucas. E eu tive que entender que estava ligada a esse lugar, a essas pessoas, a essa posição. Eu tinha honra naquele lugar. Meu assento tinha o meu nome nele. E eu tinha um lugar no estacionamento com meu nome nele. Uhul! Eu era importante lá. E porque eu tinha sido abusada, eu queria ser importante. Eu queria me sentir importante. Mas Deus não queria que fosse desta forma. Se você desistir da sua reputação aqui, você pode ter uma melhor reputação no céu. Você me ouviu? Finalmente fui embora e veja o que está acontecendo agora. Assusta-me pensar o que teria acontecido se eu tivesse ficado ali. Pergunto-me quantas coisas Deus lhe disse para ficar longe. E eu não estou falando de sair do seu casamento, por isso não seja... Mas você pode precisar tomar decisões mais fortes para não deixar que a pessoa que talvez não esteja vivendo a vida certa determine como vai ser o seu comportamento. Quero dizer, nada impede de você dizer, ei, eu te amo e eu quero que isso funcione, mas eu não vou desobedecer a Deus. Vamos. Eu sei muito bem que alguns de vocês estão andando com pessoas que estão te envenenando. E se você apenas tomar uma decisão de desistir disso e talvez ser solitário por um período de tempo para honrar a Deus, Deus trará a bênção em sua vida se você fizer isso. Sabe, João Batista estava completamente disposto a dar a sua posição quando Jesus entrou em cena. Ele foi um precursor de Jesus. E quando Jesus veio, ele disse, ele deve crescer e agora eu devo diminuir. Você sabe que temos que saber como discernir as temporadas em nossa vida? E houve um longo período de tempo, longa temporada, onde Davi e eu gerenciamos todo o ministério. Tínhamos nossas mãos em tudo. Em cada decisão estávamos envolvidos. E chegou um ponto que eu quase morri. Porque eu estava viajando muito, eu não podia fazer tudo, eu não queria mais fazer tudo, e Deus tinha fornecido os nossos 2 filhos. Nós amamos o fato de eles trabalharem lá e ajudarem com o trabalho, mas não fomos tão bons em dar-lhes autoridade. E assim nós finalmente entregamos o funcionamento do ministério a eles, e eles só vêm a nós quando não conseguem realmente resolver. E eu tenho tanta paz, é patético. É maravilhoso. E muitas coisas melhoraram tanto. Mas veja, eu tive que realmente estar disposta a passar a tocha e ir para uma nova temporada na minha vida.